Já estamos ao vivo, já então, meus amigos. Bom, Boa depois de noite. um atraso aqui de 40 minutos, né, com uma pane geral aqui nesse meu querido computador e programa, a gente está conseguindo entrar ao vivo aqui para fazer um bate-papo aqui, né? Na verdade, é o segmento de uma conversa que a gente vem tendo aqui sobre o movimento comunitário e o combate ao coronavírus, essa pandemia, né? E hoje a gente está recebendo aqui na página aqui a nossa querida amiga Lúcia Castencio, uma liderança ali do bairro Glória, uma larga história já no movimento comunitário, e também nosso querido companheiro aí, o Vitor Ramon, companheiro lá do Morro Santana, que também vai fazer esse bate-papo conosco aqui. E eu já estou com o link aqui ao vivo do nosso bate-papo, e aí eu vou mandar para os meus queridos amigos aqui. Barará, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, já mando para vocês o link, daí nós podemos nós três compartilharmos nas nossas redes ali, a gente dá oportunidade para o pessoal nos acompanhar também, né? Ampliando aí a possibilidade de outras pessoas que se interessam por esse tema do movimento comunitário e E o hoje um combate dia à pandemia, né? importantíssimo. Deixa eu Hoje achar é aqui o o Dia link. Nacional do Líder Comunitário. Então, Olha aí, nós ó. estamos entrando, né? Que interessante O fazer. Dia Nacional. Já Que dando os bacana. parabéns a todos os líderes comunitários aí da cidade, né? E do país, do estado e do país. Né? Ó, já achei o link aqui, então, Lúcia. Copiar o link. Vou mandar nesse exato momento para vocês dois. Daí nós já podemos compartilhar nas nossas redes e também o pessoal aí vai poder nos acompanhar aí. Esse bate-papo atrasado, mas faz parte do jogo. E eu também já vou compartilhar aqui na minha rede aqui também. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Parará. Bate-papo ao vivo. Participe. Eu estou compartilhando aqui na minha rede também. E Ok. aí a gente já vai para o nosso bate-papo aí, para a gente tratar de um tema tão importante que é o movimento Eu estou comunitário. Uma aqui, coisa tá? Eu que é já estou bacana, compartilhando aqui. tá? E eu estou compartilhando aqui uma coisa que é bacana a gente fazer, que um amigo meu me ensinou, que é fazer uma sala de vídeo ali no nosso, na nossa rede Compartilhar. pessoal ali. Aí eu procuro ali comunidades em reflexão. Ó, já apareceu aqui o link, concluir, publicar. Já fiz aqui uma sala de vídeo ao vivo, que daí é como se a gente tivesse. Ixi, só tem que tirar o áudio daqui, né? Senão vai dar uma confusão do caramba aqui, deixa eu ver. Onde é que tira o áudio aqui? Isso, aí, reais que não saíram. Mas, deixa eu tirar aqui. Onde é que tira o áudio aqui? Vocês estão ouvindo aí que não é para ouvir, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. Comentários. Tarará. Cadê o áudio desse trem aqui? Meu Deus, muita calma nessa hora aqui. Compartilhar com amigos, né? É, isso. Agora eu já posso. Eu vou sair aqui. Tá. Eu saí, mas eu estou ali fazendo uma sala de vídeo, que isso foi uma tecnologia nova que um amigo meu me ensinou aí ontem para ajudar aí no nosso bate-papo aí o pessoal poder acompanhar. Bom, meus amigos, bem-vindo à nossa página Comunidades em Reflexão, né? Eu queria dar as boas-vindas, então já fiz uma breve apresentação de vocês e antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer aqui uma breve homenagem, se os amigos me concordam aqui, em uma homenagem a um grande autor de música popular brasileira que morreu ontem por conta do coronavírus, o Aldir Blanc. Né? Para quem não está muito ligado, quem foi esse autor,
ele foi quem escreveu aquela música, aquele clássico, O Bêbado e o Equilibrista, e a Equilibrista, e que foi no momento histórico do Brasil, lá em 77, quando a gente estava ali ainda em plena ditadura militar, e aquelas pessoas que foram perseguidas, como o saudoso Brizola, eles estavam na luta para poder retornar ao nosso país. Então, isso aí. Esse clássico da música, que eu queria que rapidamente aqui, só mencionar aqui um trecho dessa música que também reproduz o momento que a gente está vivendo aqui. Então, diz assim, uma parte da música é muito bacana, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Então, acho que essa partezinha da música traduz também o sofrimento das famílias hoje que estão na linha de frente dessa pandemia, né, desse coronavírus aí. Então, eu já queria, de antemão, passar a bola para meus caros amigos e convidados, para que vocês dessem um relato aí como é que tá as comunidades de vocês e como é que está essa dificuldade de isolamento social, né, por conta dessa pandemia. Então, eu já queria passar para vocês a palavra aí, para vocês fazerem essa primeira introdução. Bem-vindo. Obrigada. Posso, Vitor? Então, assim, eu queria dizer a todos uma boa noite, né? E dizer a todos também, hoje é o Dia Nacional dos Líderes Comunitários. Acho que é importante, ao longo de mais de 40 anos como liderança comunitária, eu tenho encontrado e conhecido muitas pessoas, e ao longo do tempo, muitas pessoas que fazem e fizeram muita diferença dentro das suas comunidades. E ainda precisamos de novos líderes, de muita gente. Vejo o Vitor aí, fico feliz, é um jovem. Então, a nossa semente que a gente vem plantando, ela está dando certo, e tem muitas pessoas que têm esse interesse de apoiar, de ajudar os outros e de fazer do seu lugar um lugar melhor para cada um que viva, né? Mas, neste momento que nós estamos com esse processo da pandemia, a gente enfrenta muitas dificuldades. Tem toda a questão de que a gente tem que ter o isolamento social, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da fome, a questão do desespero das pessoas, da preocupação do como vai ser o dia seguinte, e toda essa balbúrdia, podemos dizer, todo esse envolvimento que as pessoas fizeram no início do processo do coronavírus. Deixaram as pessoas muito apavoradas, muito assustadas, muitos com medo de que não vai ter um dia de amanhã. E aí tem idosos, famílias inteiras, crianças, e a gente tem essa preocupação. Como líder comunitário, de muitos anos, eu fiquei nas 2 primeiras semanas quietinha dentro de casa, mas muito, como é que eu vou dizer, inquieta que sou, eu lá pelas tantas, na segunda semana, eu disse, não posso mais ficar. Eu ligava para alguns amigos, perguntava como é que estão aí, como é que está tudo aí, e a grande preocupação era o alimento. A grande maioria na minha comunidade são pessoas que trabalham informalmente. Podemos dizer que 99,9% trabalham dentro da minha comunidade. Se tiver algum a 0,1 que não trabalha, é muito difícil. Os idosos, os aposentados e os desempregados. Afinal de contas, eram 13 milhões de brasileiros e agora são muito mais, né? De não ter o alimento, porque muita gente sai para trabalhar, faz a faxina do dia, a diarista, a pessoa da cozinha, aquela que faz que está lá, o servente, gente que estava contratada nessas empresas prestadoras de serviço, está apavorada, perdendo o trabalho. As empresas começaram, e ainda estão, em grande escala, dispensando as pessoas. E isso começou com que as pessoas da comunidade ficassem muito inquietas. Muitas mulheres em processo de depressão, porque muitas vezes dentro da nossa comunidade são as mulheres que vão para a rua trabalhar e trazem o alimento do dia a dia. As crianças, às vezes, tinham alimento na escola ou na creche, e aí, de repente, tu se vê dentro de casa, com todos na tua volta, e o alimento indo, né? O pouco que se tem indo embora. Então, essa foi uma das coisas que fez com que eu me movimentasse. A partir daí, veio um convite de um outro amigo, Paulo Jorge, da Mavitron,
que fez um convite para a entidade na qual eu faço parte, sou a vice, e naquele primeiro momento o nosso representante colocou que não tinha que se preparar, se organizar, e que achava que não estava preparado. Eu, então, conversando com outro amigo, Jorge Maestrinho, é um ícone da questão da cultura na região da Glória, e nós decidimos, enquanto eu sou presidente atual da SOMARE, Sociedade Matriz Africana, nós decidimos assumir o núcleo da Grande Glória. É um grande desafio. Assumir algo que a gente nem sabia por onde começar e nem o que fazer. Mas a gente é movido de desafios, por isso somos líderes comunitários. A gente enfrenta mesmo, vai buscar mesmo, e para nós não há dificuldades. A gente tenta ver de outra forma. Então, hoje nós estamos nesta caminhada, a gente vê que o governo em nenhum momento se preocupou com as comunidades, se preocupar em dizer tantas coisas e assustar as pessoas, mas eu não vi na minha comunidade até hoje nenhum álcool gel. Eu vi sabão, que a gente começou a comprar sabão e clorofina e alimento. Quando nós lançamos um projeto chamado Vírus da Solidariedade, nós então colocamos lá a minha mãe de 77 anos, a mãe do Jorge Maestrinho de 84, e um guri bacana pra caramba, que é articulador, ele faz a diferença, que se chama, como é que eu vou dizer para vocês, Salgadinho. E ele é um guri que está sempre envolvido nas questões sociais, muito gente boa. Esses 3 foram os nossos garotos propaganda. E aí começou, de fato, o nosso envolvimento, movimento nesse processo do coronavírus. Então, a gente só vem crescendo no envolvimento, e a nossa palavra, a nossa linha de entendimento de que, neste momento, a política que nós devíamos levantar a bandeira é a da solidariedade. E aí nós iniciamos isso em 24 de março, até o momento, sem ajuda nenhuma dos governos, nós já passamos uma base de 500 cestas básicas, com amigos, parceiros, o pessoal do Fonse Potman, o pessoal da União de Vilas, o pessoal da Mavitron, só amigos e parceiros, vizinhos, pessoas que a gente sequer conhece ou nos conheciam, de outros estados, de outros municípios do litoral, começaram a ligar, mandar recurso, uma cesta básica, mandar 2 cestas básicas, passavam no mercado local, na comunidade, deixavam pago, a gente ia lá e recolhia. Então, nós temos enfrentado esse processo com muita autoconfiança, com muito empoderamento, sim, social, de que a gente é capaz de fazer a diferença. Agora eu vou deixar o Vitor, é contigo, Vitor, mas é dessa forma que a gente está enfrentando. Obrigado. Muito Antes de passar a palavra para o Vitor, só queria pedir o pessoal que está nos assistindo aí para poder compartilhar, curtir a página, né? Principalmente compartilhar nesse momento, que dá a possibilidade de outras pessoas também acompanharem e participarem, né? Está todo mundo convidado a fazer comentários aqui, sugestões aqui. Basta entrar ali ao vivo, ali na página da nossa comunidade de reflexão ali, e deixar seu comentário, né? E compartilhar para que outras pessoas possam participar dessa nossa conversa. Vitor. Dale. Buenas aí, gente. Mandar um abração aí pro pessoal do Morro Santana aí, que tá construindo essa luta aí. As frentes aí que estão compondo, o coletivo Visão Periférica, o coletivo das Mães da Periferia, do Jardim Continental ali, a Associação dos Moradores da Vila Tijuca, o Repórter Popular também na campanha de luta pela vida digna. E, bom, eu acho que é compreender, assim, a questão que a gente está passando nesse momento aí, essa conjuntura, que ela já vem gestada desde antes, assim, essa pandemia. Essa pandemia é um ovinho aí do neoliberalismo que está aí. Toda a questão do desemprego que a gente vê hoje, a questão da precarização dos serviços, tudo mais, é coisa que foi gestada antes aí já, com reforma trabalhista, terceirização, reforma da Previdência, enfim, retiradas de direitos trabalhistas aí do povo. E, enfim, a galera recorrendo ao trabalho autônomo, ao trabalho informal, e daí esse boom aí da pandemia, quem, enfim, tinha comércio ambulante no centro, já não consegue mais botar a banquinha aí, quem, enfim, vende doce aí, vende marmita, faz boia em casa, também tá ruim a situação. Nós vemos aí também a Prefeitura Municipal de Porto Alegre encerrando contratos com creches comunitárias, com o pessoal da saúde, com, enfim, educação, tudo mais.
as escolas, enfim, estão fechadas agora, que a boa parte dos alunos tinham uma alimentação de qualidade ali, né, nos seus refeitórios e tudo mais, agora, enfim, não está se tendo esse apoio, né? Enfim, muita precarização aí da vida, né, que vai indo através dessas gestões. E assim, eu não sei se tu sentiu, Vitor, a morosidade da gestão que está aí em entrar no movimento. Um movimento como esse, os CRAS estavam fechados por um longo tempo, hoje só estão abrindo 1 ou 2 vezes na semana e olhe lá. O governo demorou para tomar, não é uma crítica negativa, mas eu acho que tem que se fazer sim uma crítica para que haja mudança, demorou para tomar uma atitude. O serviço da assistência social não se envolveu como deveria de fato estar, os serviços, sabe, assim, ó, e a cereja do bolo disso tudo foi essa pandemia, né, já tinham coisas que nem diz o Vitor aí, que estava se vendo que estava acontecendo, mas os serviços do município, assim como o envolvimento como pessoa, como voluntária, como líder comunitária, nenhum momento é para tirar o lugar, o espaço de dever, de direito que é do poder público está no jogo, na participação desse processo. Mas nós precisamos desse apoio, que eles se envolvam para as comunidades, as nossas, a minha do Vitor, no Morro Santana, e todas as outras essas comunidades de periferia, nós ficamos sozinhos, completamente sozinhos. Isso que a Lúcia e o Vitor estão falando, acho que é muito importante, Vitor, por conta de um fenômeno, digamos assim, que está ocorrendo, por exemplo, às vezes, na Grande Cruzeiro, com a União de Vilas. Como também está fazendo um trabalho de rede de solidariedade, né? E aí a gente já deixa aqui registrado a parceria muito importante, por exemplo, da URGS, que está dando uma baita de uma força para o movimento comunitário aí, né? Fazendo doações, botando seus professores, alunos e professores, né? Na ponta do processo para ajudar o movimento comunitário, porque justamente o Estado está completamente ausente, no caso, a prefeitura. O movimento comunitário, ele acaba ocupando espaço que não deveria ocupar, que deveria ser do Estado, ter uma prefeitura presente que trouxesse, no momento de pandemia, por exemplo, toda essa rede de solidariedade de alimentos que deveriam ser bancados, digamos assim, pelo poder público, e não é. Então, como é que a gente faz? O movimento comunitário, ele vem e acaba tapando um pouco esse buraco. E, junto com isso, o que está ocorrendo, às vezes, e a gente está fazendo, e a União de Vilas está fazendo um trabalho também de conscientização, para explicando, Lúcia e Vitor, para as comunidades, de que quem está fazendo que as doações é o movimento comunitário, com as pernas curtas que tem o movimento comunitário, e não é o Estado. Não é o Estado, Porque um dos efeitos colaterais é a expectativa que cria em cima dessa rede de solidariedade. Sendo que o movimento comunitário, ele praticamente é incomparável com a força do poder público. E aí eu já queria passar a bola lá para o Vitor. Vitor, não sei se vocês estão tendo essa questão aí no Morro Santana, das pessoas também tendo essa impressão, digamos assim, de que esses alimentos teriam a mesma capacidade, através do movimento comunitário, que tem o Estado. E, às vezes, acaba criando uma expectativa nas pessoas de que vão receber a todo momento esses alimentos. E, infelizmente, o movimento comunitário não acontece, porque a perna é curta, né? Lá no Morro Santana, está tendo isso lá ou não, Vitor? Bom, pois assim, essa questão, eu acho que quem é que está fazendo, quem são os agentes hoje do combate à pandemia, assim, é os de baixo. É o povo de baixo, assim, que está fazendo esse enfrentamento cara a cara, que está na linha de frente contra o coronavírus, assim. Então, eu acho que enfim, o povo tem que se fortalecer aí, tem que estar construindo esses laços de solidariedade e tudo mais. Enfim. Somos nós, né, Vitor? A comunidade, as comunidades, as lideranças comunitárias, pessoas leigas. Nós chegamos a ter uma conversa, principalmente com a saúde. No momento que mais se precisou, a saúde tinha retirado os agentes comunitários. As pessoas são preparadas para dizer o que significa na saúde, qual é o risco que se corre, e, na verdade, quando nós precisávamos que esses agentes
estivessem à frente ou junto conosco, nos ensinando, orientando, olha, tu é um líder comunitário, tu é leigo na saúde, nós vamos dizer, não pode isso, não pode aquilo, usa máscara, a luva. Nós começamos a fazer conforme a gente via na televisão, porque a gente foi, no início desse processo, bombardeado dia e noite. Isso bateu muito pavor nas pessoas. E embora eu ainda veja as pessoas na rua, para todo lugar, ainda não acreditando no processo, como se, sabe, tem um ditado que diz, o telhado da gente também é de vidro, não é? Daí quando de fato quebra o teu telhado, tu te dá conta que, né, que o teu também é. Então, assim, as pessoas ainda não acreditam. Parece que enquanto não acontecer algo ruim em alguém da família, ou próximo, as pessoas não conseguem acreditar. É preciso estar em casa, sim, é preciso se preservar, cuidar dos seus, porque assim, ó, o que o povo tem que entender, que esse recurso aí que o governo está largando, ele não é não é um dever do governo, não está fazendo nenhum favor, é um dever sim, é uma obrigação sim, e esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro que o governo está largando, que é uma grande dificuldade, que as pessoas estão vendo isso como um sonho, porque tem gente que já está com isso aprovado há mais de semanas, a grande dificuldade do povo acessar isso. Olha a questão, o pessoal vai para a fila, o pessoal fica todo mundo junto lá, quer dizer, às vezes eles dizem algumas coisas, mas na realidade acontecem outras, e as pessoas não estão acessando esse recurso, que é um direito seu, um direito do trabalhador, o dinheiro é público e é do povo, e o povo tem que entender isso. Então assim, o governo não está fazendo nenhum favor, não, nem o governo municipal, nem estadual, nem o nacional, porque se a gente elege pessoas, são para cuidar do povo. Se a gente coloca pessoas lá, no empoderado, no poder, sentado com a caneta na mão, é para cuidar do povo e da população. A população nossa, que é das comunidades da periferia, eles têm que abrir os olhos, tem que começar a enxergar diferente. Eles têm que começar a enxergar. Nós não somos gado. Nós estamos como se nós estivéssemos lá na casa grande estão os grandão. Nós estamos lá no funzinho, lá no quilombo, escondidinho, quer dizer, nós somos pau para toda obra, a periferia. É daqui que sai tudo. Daqui que se movimenta a cidade. E não sei se vocês ouviram nas últimas, antes da pandemia iniciar, e agora estão sentindo no Rio e nos grandes centros, que a população da periferia gasta milhões. Nós somos o que mais gastamos, investimos em recursos, em dinheiro, dentro das comunidades e para gerar a cidade, o movimento. O nosso povo trabalha arduamente, o nosso povo luta todo dia para poder sobreviver e gasta e compra. O poder de compra da nossa população, da periferia, é muito grande. Só que a nossa periferia tem que se dar conta disso. E agora, quando a periferia, nossas comunidades mais precisaram, cadê o governo? Cadê o poder público? Então a gente não tem um álcool gel. Se não fosse o pessoal do movimento da gurizada, dos estudantes da URGS, da faculdade, fizeram sabão, se movimentaram arrecadando onde moram, arrecadando alimento, ajudando, apoiando, roupa, agasalho. Olha, nós já estamos pensando ali na frente, porque se isso vai durar uns 4 meses, nós vamos entrar no inverno. E aí, gente, isso vai piorar. A nossa população tem que se alertar. Nós não temos que voltar que nem gado para o trabalho. Nós temos que pensar em nós, nos nossos familiares, nos nossos filhos, se a gente quer ter futuro. Essa doença é séria, é gravíssima. E aí, cada um que vai ali para o poder, senta lá, vai na TV e diz uma papagaiada diferente. Nós é que temos que cuidar de nós mesmos. Acho que isto fez com que eu saísse de casa e que fosse para a linha de frente para poder estar junto, ajudando a nossa comunidade. Talvez eu não saiba muito, talvez eu saiba só aquilo que eu esteja vendo também na TV, mas uma preocupação foi que me fez, que gritou mais, a fome, que nossas crianças, nossas famílias não podem passar fome. Então, acho que isso é importante. Nós temos que garantir o alimento, nós temos que buscar parceiros, nós temos que ir à luta diariamente para fazer com que isso, pelo menos, quando as pessoas ficarem em casa, pelo menos tenham alimento para os seus idosos, para as suas crianças. Porque a gente sabe que na periferia, muitas vezes, é a aposentadoria do idoso que ajuda a manter uma família. Uma família de 4, 5 e 6. O que a gente está fazendo não é nada no cenário. Às vezes eu entro em comunidades que eu vejo que eu sou nada, Vitor, quase nada. A gente sabe, é um pouquinho que a gente está fazendo. Cadê o poder público? Que poderia fazer muito mais. E quando larga um recurso, um dinheiro... Nessas, para te dizer assim, tipo, nessa questão, o que esperar do Estado, né? Na verdade, eu não espero muita coisa do Estado, assim, porque do modo que ele se apresenta dentro da periferia, ele se apresenta de 2 formas. Na violência e na precarização. Quem tu vê, tipo, realmente fazendo esse trabalho de enfrentamento real é as frentes de luta que a gente tem, as frentes de luta. É os sindicatos,
é as frentes sindicais, é as frentes estudantis, movimento estudantil, enfim, a URGS aí, enfim, fabricando álcool gel para as comunidades, para postos de saúde, enfim, é movimento comunitário atendendo a primeira necessidade da fome das famílias. Enfim, se a gente quer construir uma comunidade forte também, estão a fome tá aí, movimentos sociais. Eu sou de movimento social. Galera, com muito orgulho. A galera, enfim, com fome também é difícil se organizar para lutar, né? E enfim, as comunidades suprindo essa primeira demanda assim de forma coletiva, está se fortalecendo desde a alimentação até, enfim, reivindicar, fazer água subir para um morro, fazer, enfim, vários enfrentamentos, assim. Há pouco tempo aqui a gente teve uma queimada no morro, que foi uma das grandes queimadas que teve aí. Não chegou bombeiro, não chegou nada, enfim, foi, enfim, pai de morador batendo com um pedaço de galho no fogo, abrindo valeta e tocando a terra para cima. Aí, enfim, que tu vê quem tá pela peleia, quem tá pela luta. É a comunidade. Somos nós, estamos sós. Sós e Deus e a nossa fé em diversos segmentos. Somos nós. E isso, eu vi esse dia do incêndio, eu estava aqui vendo no Face e uma parceira, uma liderança botou ali ao vivo, olha, o fogo estava pegando. Quer dizer, esse fogo que estava pegando lá, está pegando ainda e muito em todos os lugares. Mas o melhor disso tudo, deste processo do coronavírus, o melhor disso tudo é a união das pessoas. Pessoas ajudando pessoas. Pessoas que sequer se conhecem ajudando pessoas. Isso fez com que alertasse esse sentimento de solidariedade nas pessoas. Alguns aproveitam disso, mas outros, a grande maioria, está fazendo isso por ajudar mesmo, por querer ajudar dentro do processo. E isso é maravilhoso. Eu vi amigos em todos os lugares da cidade, Mari Quintana, Sarandi, Restinga, Bom Jesus, Zona Norte, Zona Sul da cidade, Extremo Sul, em todos os lugares. E isso me deixou muito feliz, porque eu posso olhar no cenário e ver que não estou sozinha. E esse movimento social vindo fortemente da juventude, não quer dizer esquerda ou direita, nesse momento nada disso importa, o que importa é que nós temos que olhar um para o outro como irmão e parceiro e estar na luta, nos defender a nós, porque a gente já viu que lá do poder público muita pouca coisa vem, né? Quando não vem bobagem, vem preocupação, né? As coisas têm que ser mais ágeis, a gente espera que seja mais ágil, eu quero acreditar que o poder público possa botar a mão na consciência e fazer as coisas com mais rapidez. Neste momento, a lentidão ela não foi boa para nós, para ninguém de nós, né? Mas os movimentos sociais, nós tão criticados, líderes comunitários, eu venho do movimento social, de repente eu me vi com várias siglas. Eu era tudo, hein? Até comunista. Sou tudo, como se isso fosse ruim para alguns, quem sabe? Eu não acho isso, eu sou do movimento social, mais de 40 anos, minha mãe batia panela na frente do palácio, da frente do palácio, ali na Assembleia Legislativa, na frente do Palácio, do governo, e eu aprendi com ela essa caminhada. E minha mãe sequer sabe o que significa isso, comunismo. Sabe o que ela sabia? Que ela tinha direitos, e ela ia com outras mulheres mãe crecheira para frente do Palácio, para bater panela assim, para requisitar, para solicitar para os seus direitos. Então eu aprendi com essa mulher, que pouco estudo tinha, e nunca abri mão. E eu fui muito agraciada com muitos amigos e lideranças, alguns já se foram, já partiram, outros estão ainda aí, que a gente faz a diferença sim, e se não é esse pessoal, nosso pessoal, movimentos sociais dentro das comunidades, eu não sei o que seria do nosso povo, não sei o que seria de... Eu queria pegar esse teu gancho aí para fazer uma pergunta para vocês, que tem tudo a ver com esse cenário que a gente está vivendo agora, de pandemia, de coronavírus, né, da doença Covid-19. Só que antes disso, eu queria agradecer a participação do Kleber, né, um militante que também está forte na rede de solidariedade, está aqui conosco, aqui acompanhando o nosso bate-papo. A Maria Fernanda também é uma professora da rede pública, que está fazendo um trabalho bem bacana também de solidariedade, levando alimentos para quem precisa, porque esse é o momento, né? Esse é o momento de a gente dar as mãos e do movimento comunitário tentar fazer aquilo que lhe é possível fazer. E para nós que, né, caminhamos pelas comunidades, aí estamos sempre nessa luta de fortalecimento do movimento comunitário, porque essa pandemia também, eu queria ouvir a opinião dos amigos,
eu acho que a gente pode tirar uma grande lição disso tudo, né? Que é a importância de nós termos um movimento comunitário forte, atuante, coletivo, que num momento de dificuldade, e com esses governos, e veja bem aqui, Lúcia e Vitor, respeitando a autonomia e o direito que cada um tem de ter as suas posições políticas, mas para pobre, governo de direita patrola todo santo dia. É atropelamento em cima de atropelamento. A prova mais recente foi a tentativa do governo Marquesan de romper com os convênios das instituições do terceiro setor. Isso caiu, amigos, como uma bomba na Grande Cruzeiro. Porque, veja bem, é uma coisa maluca de se pensar, porque nós temos essas conversas lá na região. Por que existe a Mavitron? Por que existe tantas outras instituições? Porque o Estado não cumpre com o seu papel. É muito simples. Por que existe SASE, Serviço de Convivência, todos esses trabalhos para que crianças e adolescentes tenham lugar para ficar? Porque simplesmente o Estado não cumpre com o seu papel. Se cumprisse com o seu papel, essas instituições seriam apenas associações de moradores, mas elas não podem ser, porque se elas forem apenas associações de moradores, para onde o pai e a mãe, que quando sai de manhã para trabalhar, onde é que vão deixar seu filho? E a lógica que a gente vê do prefeito, da prefeitura, é como se estivesse prestando um favor para essas instituições. É uma que maluquice. É o contrário, né? É uma maluquice, é uma inversão de valores de papéis. Os governos que estão aí, que antecederam a ele, o governo municipal deixou de construir EMEIs, escolas de educação infantil, há muitos anos. Eu venho da luta junto com Sônia Saraí, com a Neca do Orfanotrófio, com a Dalva, que já se foi também do Orfanotrófio 2. Eu venho da luta junto com o Paulo Jorge. Eu venho da luta com a Bia Souza. Eu venho da luta com a Angelina Vargas, com o seu Zé. Aqui na minha região da Glória, nós tivemos tanta gente, Brizolim, outros tantos, que nós construímos, João Manuel, o que nós temos hoje, praticamente junto com outros parceiros da cidade, o que temos enquanto movimentos sociais, enquanto questão de educação infantil, enquanto leis. Nós somos para a luta para garantir direitos, eu estava lá junto, me sinto muito feliz por ter participado do processo da questão do Conselho de Direitos, da formação, da fundação, junto com a dona Judite Dutra. Nós ficamos noites e noites construindo as leis e a lei que criou também o Fundo da Criança e Adolescente. Foi do Fundo da Criança e Adolescente, do Conselho de Direitos, que saiu o primeiro recurso para manter as primeiras 40 vagas de atendimento a crianças, primeiras, né? Praticamente 40 creches para atender crianças na cidade de Porto Alegre. E isso do dinheiro do fundo, porque se achou, sim, a importância e a necessidade. Nós tínhamos inúmeras famílias, como ainda temos, nós nunca suprimos bolsões de pobreza, que nunca os governos conseguiram, depois disso, suprir, porque as crianças continuam nascendo, sim, né? Continuam nascendo, os pais precisam trabalhar, precisam colocar as crianças nas escolas. Nós batalhamos naquele período lá, em 1993, com o apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar, primeiro mandato do Conselho Tutelar, nos unimos e nós, então, construímos, através do recurso do Conselho de Direitos, os primeiros recursos pagos o primeiro ano das creches de educação infantil, até que o governo colocasse dentro do seu plano de investimento do município, desse seu plano. E desde então, isso, gente, em 93, desde então, todos os cuidados se transformaram em escolas e creches de escola de educação infantil. Isso passaram por preparação, se qualificaram, e hoje nossas crianças são muito bem cuidadas. Isso eu achei um absurdo. Tá? Eu faço parte, eu representava no Conselho de Direitos o maior número de creches comunitárias. Eu sempre representei a sociedade civil organizada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa luta, dessa batalha. Conheço cada pessoa das nossas dentro da cidade, de todos os bairros de Porto Alegre, cada creche, cada lugar onde eu fui pela primeira vez enquanto conselheiro de direitos, para olhar o espaço, para a gente batalhar e qualificar o espaço. Nós lutamos tanto na questão da saúde, qualificação, para que as nossas educadoras tivessem escolas, que elas se formassem, tivessem pedagogia, porque sempre o governo tinha uma desculpa, que não tinha recurso, não pagava o suficiente, porque as nossas educadoras não eram qualificadas. Hoje, nossas educadoras, nossas creches comunitárias, são orgulho da cidade e muitas vezes do país, do atendimento, da qualificação. E hoje o governo não pode, em nenhum momento, ele não tem condições, porque ele parou de construir escolas infantis há muitos anos, de fechar as creches de educação infantil. Que, inclusive, eu quero deixar claro para vocês, que isso já era para ter ido para a Câmara para virar lei.
A cada ano tu tem que renovar o convênio, a cada ano tu tem que passar por muitas humilhações, para quê? Para atender um público que era de responsabilidade do município. De responsabilidade do município. Não é de responsabilidade. Nós estamos, liderança comunitária, as creches comunitárias, atendendo o que era de responsabilidade do prefeito do município. Agora, quando ele fez a proposta absurda de tirar o convênio, o que ele acha? As entidades, as lideranças comunitárias, os dirigentes, eles estão dando a sua contrapartida, que é o seu tempo lá. Não são pagos para isso. Agora, as educadoras, o pessoal da limpeza, a cozinheira, para manter aquele lugar em condições, né, a gente tem sim que pagar o profissional que lá está, porque nós fomos qualificando com os anos. Então ele achava o que é? Que simplesmente ia chegar e tu demite. O que ele acha? Se nós somos creche comunitária, tu demite daqui a 4 meses, quando passar a pandemia, tu recontrata? Mas que absurdo é esse? Se muitas vezes a gente sabe que do único lugar que as crianças se alimentam é na creche comunitária. É ali que tem o alimento, é na escola. Então, assim, isso foi um absurdo. Eu me mantive calada, o meu pessoal pediu, Lúcia, se manifeste quanto a isso. Eu faço parte desse processo, ajudei na construção disso. Cada discussão, cada debate, incansável, saía de casa, olha, meus filhos foram crescendo e eu acompanhando para tentar defender minimamente que outras crianças tivessem esse direito, e muitas vezes caminhando muito, dividindo cachorro quente, aprendendo muito também, mas a gente não pode se omitir ou ficar quieta diante de um absurdo desse. Não pode em nenhum momento. Sabe, ele está cometendo um latrocínio, além de latrocínio, que é roubo, né? Seguido de morte, porque em seguida é isto. Né? Porque muitas das crianças vivem e sobrevivem porque estão protegidas, acolhidas e educadas dentro de uma escola municipal de educação infantil das comunidades. Se não fossem as comunidades, se não fossem os movimentos sociais, as entidades que lá atendem seriam um caos. Com toda certeza, a cidade seria um caos. Quero parabenizar aqui, aproveitar, parabenizar o movimento em que o pessoal, a presidente do Conselho de Direitos, do Fórum de Entidades, chamaram na frente da prefeitura. Tinha sim que buzinar, tinha sim que falar muito, porque é um desrespeito para um movimento que defende a vida. Nós não estamos defendendo o A ou B, mas nós estamos defendendo a vida. E quantas pessoas ficariam desempregadas por causa dessa arbitrariedade dele? É um absurdo isso. Hoje eu estava vendo a lista que um colega colocou, um líder comunitário aqui da minha comunidade, colocou a lista num grupo nosso de quem foram os vereadores que votaram a favor do prefeito. Mas, por favor, essa gente nunca andou nas comunidades, vão andar, sabe quando? Agora nas eleições, vão lembrar o nome do fulano, onde ele mora, e a rua, endereço, e vão subir o morro e a comunidade, querendo dizer que estão lá nos defendendo. Não, tem gente naquela Câmara de Vereadores que está lá defendendo os seus interesses, não o interesse da população. Aquilo é a casa do povo. Uma vez eleito, tinha que estar lá defendendo direitos, e não tirando direitos. Acho que nós temos que olhar bem, por isso, mais uma vez, nossa população tem que estar alerta. Desculpe, Vitor, só eu quero falar, desculpe. Isso me deixa indignada. Eu não caminhei tanto para a gente olhar para trás e ver devastação. Quando tu caminha tanto e tu constrói, no mínimo tu quer olhar e enxergar um futuro diferente, que cada vez mais vai crescendo. Nós tínhamos que ter muito mais creche, só na Glória aqui na nossa região, Glória Cruzeiro Cristal, por mais que eles construíssem 10 escolas infantis, 10 e-mails, não daria conta do bolsão de pobreza que nós ainda temos. É isso. Nisso a gente tem que se perguntar também, nisso a gente tem que se perguntar também, enfim, por que só a gente paga por essa pandemia, né? Só, enfim, nós pobres aí, que estamos pagando por isso, com essas elites, tudo aí, enfim, qual vai ser a hora essa galera meter a mão no bolso e pagar pela pandemia, né? Enfim, algo que se vem falando há algum tempo aí, assim, algumas militâncias, que os ricos paguem pela conta da pandemia, né? Enfim, com essas retiradas todas nossas de direitos, assim, como pode estar sendo financiado de outra forma que não seja com a nossa vida, com o nosso sangue, com o nosso suor, né? Essa pandemia. É muito os leitos de hospital estão aí, a reabertura do comércio e tudo mais. Enfim, últimas informações aí que se tem, o próprio biólogo, eu esqueci o nome agora, do Átila Yamarino, enfim, grande referência aí da saúde pública, né, que tá falando aí sobre o tema e tal, e a gente vê esses números aumentar expansivamente, assim, né, e como é que a gente vai estar tratando com essa questão do SUS também, né?
fazer essa defesa da saúde pública aí, para estar lidando com esse enfrentamento, que a galera, enfim, da saúde também, que está matando no peito aí, isso. E por quanto tempo ainda vamos estar com as UTIs sendo sustentadas? Eu acho que já está 75%, algo assim, de ocupações das UTIs que temos em Porto Alegre. E a recém começou, né? Quando essa ponta estourar, o que vai ser? Enfim, vamos estar sendo igual a Manaus, vamos estar sendo, enfim, como vai estar a situação aí. E, enfim, pensar na questão de luta mesmo. Nós temos aí fazer um enfrentamento, de fato, pela vida, pelo alimento, pela fome, pelo saneamento nas comunidades, mas, ao mesmo tempo, enfim, com falta de leito também fica difícil fazer essas lutas aí. Fazer uma luta antifascista também contra esses levantes conservadores, fascistoides que estão aí rolando, com as manifestações aí, esse gado amarelo e verde aí. E, enfim, é muita luta para se acumular ao mesmo tempo. E a certo ponto também, eu aqui coloco minha posição assim, eu acho que o enfrentamento que ele parte da esquerda, ele parte de baixo é a esquerda, esse enfrentamento à pandemia, à conjuntura. Enfim, e como é que vamos estar lidando com toda essa situação, né? Assim, é muita peraí, como é que as esquerdas estão se posicionando, né? Desde o centro, enfim, passando aí por várias, até uma esquerda combativa, pé no barro, né? Como, enfim, tá tocando isso. Outro dia eu ouvi o ministro falar uma asneira que as pessoas estão defendendo a solidariedade, estão indo defender uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós todos passamos a ser esquerda. Então, nós todos somos com muito orgulho, assim. Eu passei a ter tantos nomes depois que entrou desse determinado governo aí, que eu não quero falar o nome para não enaltecer, mas eu passei a ser socialista, comunista, eu passei a ser tudo, né? Menos o que é de direito dizer que eu sou, acima de tudo, um cidadão brasileiro, que mereço respeito, né? E que mereço, sim, defender as causas que penso com liberdade de expressão, né? Com liberdade de expressão, com direito de defesa, de dizer aquilo que a gente pensa. Isso se chama democracia, mas também ouvir a outra parte, outras pessoas, porque acho que a gente tem que ter uma escuta atenta. Agora, nós temos que ter esse olhar, as pessoas têm que se dar conta disso, do que é que está acontecendo. Lúcia, não pode ficar alienadas. Isso é importante, porque o que a gente tem que trabalhar também, cada vez mais nas nossas comunidades, é que o nosso povo possa entender cada vez mais de que votar em alguém não é dar um cheque em branco para alguém. Votar em alguém, todo mundo tem direito de votar. Agora, o cara tem que respeitar, no mínimo, a Constituição desse país, que determina que a gente tem que lutar pela igualdade social. E eu queria pegar esse gancho primeiro para fazer um convite aqui para quem está nos assistindo, para vocês, Lúcia, Vitor. Agora, quinta-feira, a gente vai fazer um bate-papo, pegando o gancho aí da saúde, a gente vai fazer um bate-papo com o Armando, que é enfermeiro, e a Patrícia, que é técnica de enfermagem, ali do Postão da Cruzeiro. E nós a gente vai fazer um bate-papo ali sobre essa questão da pandemia e da importância do SUS. Então, vai ser um bate-papo bem legal. A nossa população tem que saber que o SUS é o único que paga em dia. Embora lá o governo não vota há anos o aumento porque o atendimento de cada um de nós pelo SUS, mas o SUS paga em dia. E é o melhor plano de saúde, podemos dizer, não só da nossa América Latina, mas do país, do mundo, do nosso entorno, dos países. Isso é muito verdadeiro, porque tu pega a importância do SUS. Vejam bem, o maior país, a maior potência econômica do planeta ainda é os Estados Unidos. E eles estão vivendo um caos social, porque não tem nem parecido um sistema único de saúde que nós temos. E que a direita faz questão de tentar patrolar e destruir. Se nós não tivermos um SUS aqui com seus problemas, que a gente tem que apontar também para avançar, para melhorar, mas se não tivesse o SUS,
a nossa tragédia seria infinitamente maior. Com certeza, então, com certeza. Assim como temos nós do movimento comunitário, que estamos lá na ponta da espada, esses nossos companheiros e companheiras também do sistema público de saúde merecem todo o nosso respeito e essa Com aproximação certeza. também deles conosco. Todo nosso respeito, carinho e energias positivas para o nosso povo E trabalhador eu queria da já saúde. pegar o gancho e perguntar para vocês, tá? Uma questão muito importante, Vitor e Lúcia, Lúcia e Vitor. Sim. A questão do isolamento social nas nossas comunidades. A gente sabe que é preciso fazer o isolamento e a União de Vilas está cumprindo com o seu papel na Grande Cruzeiro de tratar da questão das ações educativas, com material impresso, com carro de som. Mas a gente sabe que no isolamento social na comunidade ela é diferente. Por quê? Porque praticamente todas as pessoas elas trabalham para poder comer. Elas trabalham para poder sobreviver. De dia para noite. Eu queria passar a bola para vocês, para vocês nos trazer um pouco da experiência lá do Morro Santana da Glória. Como é que vocês estão vendo a questão do isolamento social? Se o pessoal está se isolando, se diminuiu o fluxo de pessoas nas comunidades, mas também queria uma avaliação de vocês sobre essa questão, essa realidade nossa, que é a questão das pessoas precisarem ter uma remuneração social, né, que o governo agora, aos trancos e barrancos, mas está liberando os R$600, que é pouco, mas também é muito importante para as comunidades. Como é que está essa situação lá no Morro Santana e na Glória? Vitor, te passo a bola aí para nós começar lá do norte da cidade e vir vindo aqui para a Zona Sul. Dale. Pois então, eu tenho tentado sair pouco, assim, sair mais para fazer as correrias mesmo aí quando tem necessidade e tal. E tu vê, assim, de modo geral, mercado, rua, essas coisas aí, a galera tá circulando bastante, assim, tá na rua, galera sem máscara, enfim, galera com máscara. Uma coisa, assim, eu acho que a galera aprendeu a fazer mais, agora, assim, nesse meio da pandemia, é fila, meu. Fila que não tinha antes, agora, meu, tem fila para tudo. Enfim, fila amontoadinha, assim, e tal, mercado, tudo mais. Enfim, sobre a questão da renda, né? É dispensar a galera, enfim, principalmente partindo do trabalho informal, né? Não sei mais o que já abriu, o que não abriu, assim, o comércio, eu acho que ainda está dando uma segurada, de certa forma. O comércio de bairro aqui nenhum fechou até o momento, assim, tipo, algumas restrições, tal, assim, alguns cuidados a mais. Mas eu acho que a galera também que trampa em obra, né, deu uma reduzida, assim, nos trampos de obra e tal, de prédio, construção civil. Outros empregos, assim, acho que a questão do motoboy, essa galera aí que faz Uber Eats e tal, não, diminuída, né? aumentou aí, a galera é precarizada, muito precarizada, ganha muito pouco para estar se expondo aí, para estar fazendo as correrias aí para a galera não sair de casa. E a pensar também que esse auxílio aí não é o suficiente para tá lidando. Pega várias burocracias aí que impedem o seu real uso, né? Enfim, limitação de números celulares por família para usar, número de pessoas na família, tudo mais, o próprio acesso à internet. Enfim, vários fatores aí que vão acumulando, e é pensar, meu, uma família de 5, 6 filhos aí, não é 600 pila que vai segurar, não é 600 pila que vai dar essa estabilidade, essa confiança. Tu não paga conta nenhuma, né? É muito despejo acontecendo também, a gente pega aí a questão, não só aqui, mas também em outras partes, eu acho que Vila Nazaré, esse tempo houve despejo ali, perto do aeroporto também, a prefeitura demoliu umas casas, a Alvorada tá rolando despejo também, algumas ocupações pegando fogo no meio dessa pandemia também aí. E, enfim, tu vê o Estado patrolando aí as casas e tal. E, enfim, como se pensa em renda, pararam, tem o teto que tem, né? Posso, Vitor?
Nós aqui na Glória, por exemplo, nós lançamos o projeto Vírus da Solidariedade, a gente até se reuniu com o pessoal da Mavitron, União de Vilas, Saúde, Conselho Tutelar. A gente fez essa junção para que a gente visse como que a gente ia fazer. E dentro das comunidades, por exemplo, como eu tenho andado pelas comunidades, a gente tem visto menos pessoas nas ruas. Na Grande Glória são 26 grandes vilas. Então a gente tem visto muito menos pessoas nas ruas, dentro da comunidade. Nós temos, assim, o pessoal que trabalhava, por exemplo, as cabeleireira, manicure, essas aí ficaram sem trabalho, conheço muitas pessoas, ficaram sem, que a gente teve que ajudar. Então a gente tem histórias diversas das pessoas que quando a gente chega para apoiar com a cesta básica. Além disso, o pessoal do Uber, a galera do Uber, às vezes rodava o dia inteiro para tirar R$20, 20, 40 reais, o dia inteiro. Então, assim, um cara que é da comunidade que tem que pagar aluguel de 400, 500 reais, 400 por semana daquele ônibus, daquele carro, daquele carro que ele está usando. Então, assim, aí começou assim, essa derrubada, né, dentro das comunidades. Começou com a manicure, o pessoal que trabalhava de serviços gerais ou na limpeza, a secretária do lar que a patroa dispensou, foram muitas. Teve gente que estava no contrato das lojas, eu vi lojas aí dando 10 milhões para ajudar, mas ao mesmo tempo demitiram mulheres que tinham filhos e criança. Tu entende? Que isso, que absurdo. Então, que contrassenso é isso? Tu tá ajudando, ou tu, afinal de contas, e dando discurso que não iam demitir. Entende? Dando discurso que não iam demitir. Então, assim, ó, a comunidade, a minha aqui, por exemplo, o pessoal se reservou mais em casa. Eu tô vendo agora, no momento, por exemplo, aqui na região, no Cascata, onde eu moro, o ônibus, por conta aí, agora só tem 3 ônibus no dia. Então, é às 9 da manhã, ninguém trabalha às 9. Às 3 da tarde, um ônibus à noite. Não sei, sabe? Não é tão à noite, acho que é para 7 horas, algo assim. Então, houve essa diminuição do ônibus, que é a condução, e tendo quem tiver que pegar para ir trabalhar, vai pegar a condução lá embaixo. Estão abrindo o comércio, tá? Vamos ver de que forma. Estão abrindo o comércio, as pessoas precisam pegar o ônibus, e agora é proibido que as pessoas entrem no ônibus sem máscara. Quando o governo baixa um decreto nesse sentido, eu vejo o seguinte, e aqui eu fiquei muito falando sozinho na frente da TV, o pessoal em casa me correndo, se eu exijo da população que use máscara, eu tenho que providenciar as máscaras. Eu tenho que botar equipes nas paradas de ônibus, eu tenho que botar equipe até dentro dos ônibus para distribuir a máscara para as pessoas. Tu precisa providenciar isso para a população. Sabe por quê? Tem gente que não tem dinheiro para pagar a internet, tem gente que não tem dinheiro para pagar o alimento, a comida, e a pessoa vai ter dinheiro para comprar máscara. Tem gente da comunidade produzindo máscara. O governo que se organize e compre as máscaras e distribua para a população. E aí sim eu vou autuar aquela pessoa que pega o ônibus, que precisa pegar o ônibus para ir para o trabalho, aí sim eu vou autuar porque tu ganhou a máscara, não está usando porque se tem máscara à disposição. Então são uns absurdos que a gente está vendo. São coisas que estão se criando de uma tal forma, tudo na questão da coronavírus, tudo. Mas esquecem da população. Eu vejo que a minha população do Jardim Cascata tem ficado em casa, a população da Grande Glória tem ficado em casa, quem não precisa sair tem ficado em casa. Só está saindo às ruas parte da população que de fato precisa ir trabalhar. Então, assim, acho que eu tenho visto, como eu tenho andado muito e distribuído as cestas conforme as pessoas vão se cadastrando conosco, que a gente vai indo e vendo, visitando e vendo. Essa demora também da questão do dinheiro, do recurso, que é da população, que o governo está passando. Teve gente que está há 3 semanas, então, de análise e avaliação. 3 semanas. Nós passamos uma cesta básica em 24 de março. Para uma família de 5 pessoas. Gente, uma cesta pequena, ela não dura 1 semana e meia, não dura. Entende? Então, tem pessoas que estão novamente na premência na necessidade de alimento, porque até agora não conseguiu resolver aquele dinheiro. Foi aprovado, ele não sabe como passar, ele não tem quem ajude, quem auxilie. Então, assim, gente, e assim, ó, é uma situação que tu fica assim horrorizado. E ao mesmo tempo tu fica, o que tu vai fazer? Parece que aquilo que a gente está fazendo é quase nada. Mas a gente precisa, por isso o poder público tinha que estar mais atento e junto.
Em nenhum momento eu vi a população dizendo que não queria o poder público junto. Pelo contrário, não é só baixar decreto, tem que dizer para o senhor prefeito. Ele não sabe fazer outra coisa além de baixar decreto? Ele que vai para as ruas, que coloque uma máscara e vai distribuir máscara e álcool gel para a população. A nossa população da sociedade, da comunidade, das periferias, o nosso pessoal nunca viu álcool gel, sabe por quê? Porque quando começou isso, as pessoas que tinham condições correram e se abasteceram de álcool gel, como se isso fosse salvar vidas. O que salva vidas é a coerência entre as ações que cada pessoa vai fazer, né? Mas para isso tem que haver um senso, né? As pessoas têm que ter um senso, um certo senso. E acho que vejo isso, que as comunidades têm tentado se defender de todas as formas. Quem precisa é obrigado a sair, está saindo. Mas quantas semanas o pessoal ficou preso em casa, né? O Fabiano, acho que pode falar sobre isso também, né? Na questão do álcool gel, a importância que a URGS está fazendo aí, né? Eu fiquei feliz de ver bastante nessa produção aí, né? E, enfim, isso. Que tanto ataca como a universidade pública nesse momento, e tá ela aí mostrando, enfim, que tá a serviço aí, enfim, que tá construindo muita coisa, seja os EPIs aí, o álcool gel. Mas, Vitor, isso tudo não tem valia se não tem água nas comunidades. Tem comunidades que são mais altos, o morro mais alto não tem água. Muitas vezes lá perto de ti. Vitor. Que a URGS teve um projeto, não um projeto, uma iniciativa dentro dessa rede de solidariedade, que era fazer uns kits com 2 garrafinhas, uma com água, né? E outra com sabão líquido, para que a gente pudesse levar nas comunidades, porque também tem aquela população de rua que também precisa de manter minimamente uma higiene e não tem sequer um sabão para poder lavar as mãos, né? Então, isso que o Vitor falou é muito importante. E eu queria também já falar aqui rapidamente da experiência da União de Vilas, mas eu queria dividir com os amigos, olha que bacana. Viva a tecnologia, né? Tem os companheiros nos acompanhando lá da Argentina. Um grande beijo, eu tenho amigos na Argentina, então, do pessoal dos movimentos sociais. Tem um movimento de periferia lá chamado La Poderosa, que o nome é em homenagem à moto do Ernesto Che Guevara, e é um movimento que nem o nosso, é um movimento de base, é um movimento de vila. Aqui a gente adotou de uns anos para cá chamar periferia, né? Mas lá, digamos, lá na minha infância eram as vilas, né? Era assim que a gente tratava as nossas comunidades, assim que a gente se reconhecia coletivamente, né? Eu moro na Vila Cruzeiro, até hoje a gente se fala, hoje está mais, né, mais popular, digamos assim, falar em periferias, mas eles têm o que eles chamam de movimento vileiro, que é um movimento de base muito bacana, e os companheiros estão lá na Argentina nos acompanhando, então um querido abraço para eles, que estão fazendo um trabalho bem interessante lá, bem importante também, e tem outros amigos aqui, o Michael Santos, que é uma liderança da Grande Cruzeiro participando. Forte abraço, Michael. O Lennon Postal é um advogado também, um grande companheiro aí, um ótimo advogado, por sinal. A Gessi também, uma militante do FROP. Né? O pessoal aí ligado no nosso bate-papo, que na verdade é uma grande identificação, né? E é bem isso o objetivo dessa página, é dar ênfase no movimento comunitário, né? Que a gente possa cada vez mais se aproximar das nossas experiências, trocar ideias, trocar conhecimentos, porque é um eterno aprendizado no nosso movimento comunitário. Se a gente morrer com 150 anos, a gente vai morrer aprendendo, porque tem essa gurizada nova aí, Lúcia, chegando, o Vitor aí, eu fico muito legal. Eu fico muito feliz vendo sangue novo. Sabe, por ver uma gurizada aí, né, uma geração mais nova tá chegando na luta com garra, com sangue no olho, com a faca nos dentes. Ali na União de Vilas a gente está tendo também uma renovação muito bacana, né? E ali tem o Levante Popular da Juventude, também uma gurizada de fé que está pegando junto, e a gente está criando essa unidade também tão importante nesse movimento ali. Eu queria fazer uma pergunta também para vocês em relação a esse momento que o movimento comunitário está vivendo, né? A gente tem uma linguagem muito popular que diz, às vezes, do limão a gente faz uma limonada, né? E eu trago essa pergunta para vocês usando a União de Vilas como exemplo, né? Ela está se espraiando, digamos assim, como diria um ex-governador aí,
não só para Cruzeiro, mas para outras partes das comunidades que estão vendo o trabalho da União de Vilas e estão querendo também compor esse movimento, porque a gente está tentando criar uma lógica de coletividade cada vez maior. E eu queria saber como é que está esse trabalho lá de vocês, lá no Bom Santana, na Glória, do fortalecimento do movimento comunitário a partir dessa lógica de ampliação. Porque a gente sabe, nós sabemos que um dos grandes problemas que nós tivemos e faz parte da vida, né, que foram as divisões, que foram, às vezes, digamos, né, disputas de egos que muitas vezes prejudicaram o movimento comunitário, né? Mas também, nesse momento, a gente está vendo uma coisa bem importante, que as pessoas estão colocando de lado essas diferenças e estão vendo o bem-estar das comunidades acima de tudo. E isso é muito interessante que a gente está vendo na Grande Cruzeiro. A gente está vendo se as pessoas, como vocês falaram aí, nós por nós, né? Então, a gente está reparando isso. As pessoas estão colocando, às vezes, algumas diferenças históricas que faz parte da vida, né? Nenhum ser humano pensa como o outro, nenhum ser humano é igual ao outro. Mas, nesse contexto de pandemia, as pessoas estão vendo o bem-estar das comunidades. Eu queria que vocês nos trouxessem a experiência de vocês aí em relação a essa realidade do movimento comunitário. Sim. Vitor? Bom, eu acho assim que os movimentos sociais eles devem ser do povo, né? Assim, acho que os movimentos sociais eles comportam assim as ideologias que estão dentro deles, amparando assim, enfim, os pés têm que ser fincados no povo, assim, o povo tem que constituir eles. Eu acho que não dá para a gente, enfim, se jogar na questão de estar indo na onda assim de 4 em 4 anos. Aparece a galera engravatada ali, sobe para fazer o away, depois não volta mais, assim, né? Então, aqui, ao menos assim, a realidade que tem no Morro Santana aqui, os coletivos, o povo que organiza aqui, tá desempenhando assim, muita luta, assim, com o pé no chão, que nós temos aí cursinhos populares, que é o COLEP, Coletivo pela Educação Popular. Tem o coletivo Visão Periférica, que organiza ecotrilhas, tem biblioteca comunitária, faz esse trabalho de ecologia social aí. Tem o grupo de mães da periferia no Jardim Continental ali, que é a mulherada, enfim, que está se organizando aí, botando a cara na luta, assim, e fortalecendo, enfim, esses vínculos. A Rádio Voz do Morro aí também, repórter popular, que dão esse amparo aí, assim. E é sempre importante, assim, né, que os próprios moradores, os próprios vizinhos que constroem esses espaços de luta e vão compartilhando entre si, criando ações juntos. Há pouco tempo tivemos, antes da pandemia, aí, o 8 de março, Mulheres na Periferia, que juntou bastante desses coletivos aí de luta para pensar junto, né, e tá se vendo e tal, e é sempre importante isso, que acaba até no Grande Morro, com suas várias vilas, assim, acaba quebrando essas geografias, que às vezes uma vila vai se limitando a outra, né, as comunicações vão entrando em conflito e tal, e o movimento social tá aí, eu acho, para fortalecer o povo, para, enfim, criar esses laços de solidariedade, de apoio mútuo, de ação direta, para tá tocando adiante aí, assim, e o que se pauta aí também, a mesma água que falta embaixo do morro é a mesma que falta em cima, e o lugar que não falta é nos apartamentos de luxo aí que estão invadindo, a roça aí, invadindo o morro e tal, desapropriando casa e tudo mais, enfim, todo mundo aí tem os inimigos marcados aí, que é a especulação imobiliária, é o capital. E, enfim, é ter essa visão assim, coletiva de comunidade. A gente tem essa ideia de que tem esse projeto neoliberal desde o presidente anterior, né, por aí que fortaleceu isso e muito. E quando nós começamos essa discussão dentro das comunidades, eu aqui, nós tínhamos vários parceiros, Jorge Maestrinho, Renan Silva aqui na comunidade Jardim Cascata, nós tínhamos
várias lideranças, nossos parceiros, nosso grupo de discussão, de levar e alertar a nossa população, as nossas comunidades. Sabe por quê? Nós acreditamos que é a partir das comunidades que tudo se dá. Mas o nosso povo de comunidade tem que conseguir entender isso e refletir sobre isso. Porque a grande maioria da população que vota, ou anula o voto, ou vota em branco, está dentro das nossas comunidades. Anular o voto não é bom para nós. As pessoas têm que entender isso. Isso faz com que outras pessoas elejam pessoas por nós. E depois reclamar e de mimimi não adianta depois do leite derramado. Então nós temos feito essa discussão desde a última eleição, que o menos candidato para nós, que o menos pior era o Melo, que nós não queríamos o que aí está, a gente alertava, mas as pessoas têm o hábito de dizer, eu não gosto de política, não vou me envolver em política. Por que não? A política está na hora do café da manhã, se a gente vai comer, o que nós vamos comer, passar no pão? Só margarina, mortadela, nós temos um dinheirinho de presunto hoje ou não, o presunto magro, que é mais barato. Então, assim, a nossa população tem que se dar conta que a política está em cada passo que a gente dá e no ar que a gente respira. E isso a nossa população das comunidades, é a partir daqui. Por que é que todo mundo se volta para dentro das nossas comunidades quando começa o processo de eleição? Lembram o seu nome, lembram o seu endereço, lembram quem você é, o tapinha nas costas, entendeu? E aí parece que tudo naquele momento vai se resolver. O asfalto, saneamento básico, sabe? Todas as questões que são deficitárias, aí parece que naquele momento, e a gente quer acreditar e as pessoas gostam e se enganam. Mas a ideia de que a gente tem que estar sempre batendo na tecla e dizendo para os nossos moradores das nossas comunidades, prestem atenção, investiguem, olhem, vejam se de fato quem é aquela pessoa. Não dá o voto que o sujeito nunca pisou na tua comunidade, nunca foi aí, está indo pela primeira vez, não sabe a tua realidade, nunca andou de ônibus, não sabe o que tu precisa, não sabe as tuas necessidades, não sabe que a gente fica metade do ano às vezes sem luz, que falta água em determinados momentos, que para cima do morro a água não vai, e que as pessoas lá estão com deficitário, que tem coisas que tem que consertar e não se conserta, porque essas coisas é um direito nosso, de ter o asfalto, saneamento básico, e que o governo que lá está nada mais faz do que cumprir com o direito que nós temos. Ele está fazendo, é uma obrigação dele para conosco. Então a nossa população tem que ter consciência disso, as nossas comunidades, e toda a cidade. O nosso pessoal tem que começar a pensar, nós não somos apenas um voto, gente, nós somos muitos votos. E nós é que temos o poder de decisão, sim, mas a gente tem que se unir e não se afastar desse processo. E eu acho que nesse momento do coronavírus, respondendo a tua pergunta, uma das coisas muito legais que eu achei assim por demais é ver o envolvimento das pessoas, e nas nossas comunidades todas. Sendo ou não sendo, direita ou esquerda, não importa, gente que se preocupa com gente. Pessoas que são das nossas comunidades que passaram a se preocupar com os outros. E eu acho que desse processo todos nós vamos sair unidos, muito mais unidos, lideranças comunitárias, movimentos sociais, porque nós temos um papel importantíssimo. Importantíssimo, e as pessoas não se dão conta. Os governos estão aí e não querem ser cobrados. Com a Constituição de 88, uma das coisas que veio muito claro, que nós temos esse poder do controle social. Nós temos este controle social, sim. Nós temos direito de saber, sim, aonde vai os recursos públicos, onde são investidos, quem gasta, o que gasta, quanto ganha o vereador, quanto ganha o prefeito. Quem está pagando por cada passo que ele dá aí pelo terno, pela boa comida, pela boa cama, pelo que ele está fazendo, somos nós, população. A população tem que se dar conta disso. E não me chame de radical por isso, não me chame de, que eu sou isso, eu sou aquilo de esquerda, que eu sou socialista, que eu sou, não importa. Só que a nossa população tem que se dar conta do seu papel. O nosso papel, sim, é ter o controle social. Nós, sociedade civil organizada, nós temos esse direito, sim, de saber onde está indo o recurso público, como está sendo gasto, investido, e como que está beneficiando a população. Nós temos esse direito de saber. Então, assim, mas agora, a nossa população, das nossas comunidades, da periferia, elas também têm que ter isso muito claro, qual é o seu papel, que é estar ali atento por um direito seu, né, por questões de direito, de ter uma boa casa, uma boa alimentação, dela ter uma boa condução para ir para o trabalho, e como a gente paga a passagem de ônibus, uma das mais caras do país,
no qual fizeram um engodo lá algum tempo atrás, alguém deve lembrar, as pessoas devem lembrar, a passagem subiu, o que eles fizeram? O ônibus ia ter ar-condicionado, melhores ônibus. O que eles fizeram? Eles foram lá e pintaram os ônibus. Pintaram os ônibus para enganar a população. É um desrespeito. É pensar que todos nós de periferia não temos cérebro, nós temos cérebro. A gente pensa assim. Não, mas às vezes nós estamos tão envolvidos na luta de buscar o ganha-pão de cada dia que a gente não consegue avançar em mais coisas, né? Diga, Vitor. Eu só queria fazer um adendo, assim, que eu acho que a gente tem que fazer três diferenciações em algum momento, assim, da fala. Que a gente tem que combater o apoliticismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que separar o que é um ato político e o que é a política eleitoreira. Assim, o apoliticismo, ele tá aí, ele tem que ser combatido a qualquer preço. Que é essa questão que, eu não me envolvo em política, a política não se discute, blá. Isso, sim, foi que esse ar antissistêmico, antipolítico, que foi quem elegeu quem tá lá. Assim, quem votou nulo é outra história, assim. A galera vota nulo, mas faz luta também, tá? E enfim, eu votei nulo, votaria, eu acho que não é culpa de quem vota nulo, enfim, não é uma abstenção política isso. É a galera que estava, enfim, fazendo muito mais luta dentro da vila, enfim, na estrada, no asfalto, galera, enfim, que estava botando a cara a tapa aí, muito mais do que quem está fazendo aí o jogo eleitoreiro, que está sempre aí e não resolve as coisas. O mesmo jogo eleitoreiro que foi assinado por um governo dito de esquerda, que assinou uma lei antiterrorista, que pegou e criminalizou os movimentos sociais que a gente está aí. Que, enfim, eu acho que essa é a separação que a gente tem que fazer, assim, que tem política além do voto, tem política além do sistema eleitoral, é a política de base, enfim, é a política que corre na rua e assim, e aos movimentos populares que tomam a frente dele, que estão aí, e são os, enfim, que mais tomam na cara, os mais, enfim, que estão nessa linha de frente, assim, e eu acho que é bom fazer essa separação, assim. A gente tem que combater essa questão de política não se discute, enfim, a própria questão da gente estar colocando essas ações de solidariedade aí, de comida na mesa, tudo mais, é pautar, não é um assistencialismo, não é um auxílio. Nós rompemos com isso, político de alimentar o povo, enfim, mais que alimentação, é entender por que está sendo feito isso nesse momento, enfim, que vai algo além. A gente pega um contexto histórico, eram os sindicatos nas greves e gripe espanhola, tudo mais aí, sindicatos tomando esse papel também histórico aí de auxílio à alimentação, em outros processos assim que se passou. Então, é pautar essa questão que é um ato político, mas também diferenciar o que é político e o que é político eleitoreiro. Isso que vocês estão falando, ele é fundamental, porque enquanto o Tulo, Vitor e Lúcia estavam falando, eu me recordava da minha infância. Nós crescemos nas comunidades ouvindo a seguinte frase: política não se discute. Política não se discute. Eu cresci ouvindo isso dentro de casa. E depois eu fui entender que não era nem culpa do meu pai e da minha mãe. Meu pai, que é caminhoneiro, estudou até a 3ª série. Isso o sistema nos colocou isso na cabeça, uma lavagem cerebral, para que justamente a classe trabalhadora, os povos desse país, não abrace a política para discutir e, a partir daí, determinar os rumos do país. Levava o povo feito cabresto, né? Levava... Isso. É isso? Como diria o Sérgio Buarque de Holanda, tratando o povo que nem gado. Isso aí. Isso é muito importante o que vocês estão falando, porque me veio a minha infância, porque a gente cresceu ouvindo, e ainda se ouve muito por aí. E eu acho que esse é um papel do movimento comunitário também, como disse o Vitor, fazer esse enfrentamento político. E enfrentamento político não é enfrentamento partidário, mas é enfrentamento político no sentido das pessoas... Deve as pessoas a pensar, Vitor. A questão da responsabilidade de cada um de nós. Isso aí. Entender que a nossa responsabilidade não acaba quando a gente vai lá e bota o voto na urna. E mesmo aquele ato de botar o voto na urna tem que ser muito bem pensado. Porque essa questão que vocês colocaram de achar
do sistema nos dizer e dizer para as nossas famílias, para as nossas comunidades, que política é tudo igual, é tudo ladrão sem vergonha, E a gente sabe que não é. Isso é só uma maneira de manter tudo como está aí. Tudo como está. As pessoas não se envolvem. Se as pessoas pensam que nada presta, as pessoas não se envolvem. Então, isso que vocês estão colocando é fundamental e tem que ser um papel do movimento comunitário. O movimento comunitário tem que entender que tem que fazer esse tipo de debate nas comunidades. Eu quero ainda viver o dia em que as pessoas possam ser candidatas sem precisar de siglas. As siglas construídas são muito boas. Na verdade, são pessoas que usam de má fé e se beneficiam assim quando se elege e esquecem quem é que os elegeu. E aí não cumprem com a sua tarefa enquanto representante daquele coletivo, daquela comunidade, daquela sociedade. Eu acho assim, nós ainda não crescemos suficientemente a população politicamente, para dizer que a gente pode abrir mão, votar nulo, votar em branco, não. Porque se a gente ainda fizer isso, nós ainda vamos permitir que outros decidam por nós. E aí está esse cara aí, que eu não votei nele, que não me representa, nas 3 esferas, e aí eu tenho que sofrer e passar o mesmo que todo mundo está passando junto. Então, assim, a gente tem que se posicionar, nós ainda precisamos nos posicionar. Quando a juventude vem com sangue nos olhos, vem com força no movimento, isso é maravilhoso. Quer dizer que tudo aquilo que ao longo dos anos que eu e outras tantas lideranças comunitárias, que a gente vem fazendo dentro das nossas comunidades, levando o povo a pensar, porque os governos que passaram nunca quiseram que o povo pensasse, nunca. Não é bom pensar. Por que esse governo, quando entrou, quis tirar a história, a sociologia, a psicologia, quis tirar os cientistas, quis tirar as entidades sociais, nos condenou de cara. E agora, quem é que está levantando a bandeira? O povo da saúde, os movimentos sociais, os cientistas, sabe? O pessoal da sociologia, é o povo que estuda, que está atento para querer crescer e querer a mudança no país. Por quê? O cara não quer que a gente pense, que a gente aprenda, que a gente saiba das coisas. Não, só que agora é muito tarde para ele, porque o povo começou a pensar, sabe pensar. Nós temos muitos dos nossos em faculdade, sabe? Nós temos muitos dos nossos adolescentes, nossos jovens em faculdade de periferia, que a gente não via isso. Outro dia... Vitor é um deles. Outro dia, uma amiga me perguntou, por que é mesmo que tu não conseguiu fazer faculdade ou entrar, Lúcia? Eu me inscrevi várias vezes. Mas a necessidade... Eu me inscrevi em vários, vou fazer curso tal, mas a necessidade, ela sempre foi muito maior, eu tinha que abrir mão, em alguns momentos. Eu tenho algumas amigas que ainda dizem, Lúcia, ainda vamos te ver lá com o teu canudo de direito, né? Mas a vida me ensinou muitas coisas. Eu fiz várias faculdades nessa vida. A gente aprende todo dia, vamos morrer, né, Fabiano? Aprendendo todo dia, e eu fico muito, muito feliz. Nós temos um trabalho aqui que a URGS faz conosco na comunidade. Que a URGS está conosco no nosso projeto, aqui com as mulheres da minha comunidade, há mais de 2 anos, um projeto maravilhoso, quer dizer assim, sabe, algumas coisas, alguns momentos assim, nós sempre temos esse gás dessa juventude, dessa garra, desse olhar atento, dessa escuta atenta que a juventude hoje tem. Então, assim, terá mudanças, com certeza terá mudanças depois desse coronavírus. Nós vamos viver, e eu quero viver para isso, ver grandes mudanças, expectativas, neste olhar diferenciado que vai ser um com o outro. Então, assim, eu já sinto isso quando eu... Acho que cortou ali, Vitor. Eu fico muito contente dessas ações que estão acontecendo, e nós vamos, com certeza, sair um povo diferenciado, diferente nesse processo. Eu acho que isso é bacana, Vitor, tu poder trazer também um pouquinho dessa experiência, porque tu é estudante da URGS, né? Sim. Eu acho que é bacana isso, Lúcia, porque realmente isso é uma coisa... enfim, nós tínhamos um projeto ali, Vitor, ali na Grande Cruzeiro. Eu tenho muito orgulho da gurizada da URGS, eu sou suspeito. Nós tínhamos um projeto ali, Vitor e Lúcia, ali na Mavitron, que a gente dava aula para o serviço de convivência, e uma das primeiras perguntas que a gente fazia, que eu fazia, era a seguinte: eu quero que vocês cheguem hoje em casa
e perguntem para os pais de vocês, para os amigos de vocês, para os pais dos amigos de vocês, quantas pessoas vocês conhecem que nasceram na comunidade e fizeram faculdade. E uma segunda pergunta, desses que fizeram faculdade, quantos fizeram a faculdade de medicina? Eu já sabia a resposta, né? Mas essa pergunta era para eles refletirem em casa e poderem começar a despertar para esse sistema que a gente vive. Porque é um absurdo tu achar um médico, com todo o respeito a quem tem acesso à medicina, mas a minha preocupação, a nossa, é com quem não tem acesso à medicina. Se tu chegar nas comunidades, é uma raridade tu achar alguém que saiu da periferia e fez uma faculdade de medicina. Então, quer dizer, ainda é um curso absolutamente elitista. E aí a gente começa a entender por que falta médico também nos nossos postos de saúde. Entende? Então, isso é o sistema que os médicos vão e não ficam. E aí eu queria ouvir essa experiência. Eu não estudei na URGS. Hoje eu sou aluno da URGS, mas a minha graduação, eu sempre digo, Lúcia e Vitor, eu tenho inúmeras críticas aos governos de esquerda, ou que se disseram de esquerda, que passaram no governo federal, mas, meu amigo e minha querida amiga, eu tento ser cristalino o máximo possível. Para mim, no meu caso, para o filho de caminhoneiro da Vila Cruzeiro, precisou chegar um nordestino na presidência da República para fazer uma política pública de FIES para mim ir lá e poder fazer uma faculdade de Direito e virar advogado. Minha então, filha com todas também, as críticas que eu tenho e as tenho, graças a isso, se formou em Direito. Maior orgulho. Entende? Então, com todas as críticas que eu tenho, porque não tocou nas estruturas, não fez o que eu achei que tinha que fazer, mas também, como diria meu avô, eu não viro coxo. Eu me reconheço aquilo ali. A gente precisa reconhecer. Então, um advogado, filho de caminhoneiro, que estudou até a 3ª série e mal sabe assinar o nome, para mim, é um orgulho poder sair das nossas comunidades e fazer uma faculdade. E eu queria ouvir essa experiência do Vitor, porque ele está na universidade pública, que eu não pude fazer, mas ele está lá, e ele é do movimento comunitário, Lúcio. Eu acho que é muito bacana essa aproximação de a gente ter. A nossa rede de solidariedade não é feita só por professores que são importantes, que estão puxando, mas também é feito por militantes comunitários que são alunos da URGS. Vitor, como é que é essa experiência aí de unir esses dois mundos, o movimento comunitário e a universidade pública? Sim. Bom, eu sou do interior, né? Eu não sou de Porto Alegre. Filho de operário do fumo e de mãe autônoma. Enfim, acabei caindo aí, eu acho que há uns 3 anos em Porto Alegre. Passei no vestibular, vim para aí. E, enfim, eu acho que bastante gente, assim, o curso de Ciências Sociais, né, na URGS, licenciatura. E a maior parte dos meus colegas, enfim, também, vindos de escola pública, assim, como eu, via vestibular ou via Enem. Enfim, eu acho que essas políticas públicas, assim, permitiram muita galera de baixo, assim, tá adentrando na universidade. E a militância, assim, para dentro da universidade é algo que eu não tô tão atuante, por escolha até, assim, e por tá permitindo mais, assim, tá na rua para tá lidando, assim, com essa militância mais comunitária. Mas, ao mesmo tempo, a militância da universidade, assim, ela se faz fora da universidade também, né? Se faz dentro, se faz fora. Eu acho que uma coisa, assim, que a gente tem que bater palma e tem que fincar o pé para que se tenha e que se estimule os programas de extensão da comunidade, da universidade, que, enfim, ligam a universidade às comunidades do entorno. Pensar que o Morro Santana tem 75% ou 68% do seu território sendo território da URGS. Na parte de Pampa e Mata Nativa. É pensar até que nível a URGS está fazendo algo pelas comunidades do seu entorno. Já se teve alguns outros episódios com a Vila Esperança ali também,
que era uma ocupação que as famílias, enfim, ocuparam, fizeram moradia, reivindicaram, houve processos jurídicos com a URGS sobre a posse dessa terra. Se tem a retomada Caigang, os Caigangues reivindicam o Morro Santana enquanto seu território ancestral, e sendo que é da universidade, e como a universidade está dialogando também com essas populações originárias, né, pensar a questão do próprio acesso, né, pensar a noção de universidade popular, o que está sendo produzido dentro da universidade, para quem tem que ser produzido, né. Nós estamos aí para criar, enfim, mega empresários, engenheiros, estamos aí para criar, enfim, médicos, profissionais da saúde que vão apenas trabalhar para a iniciativa privada. Nós estamos pensando em, enfim, fazer essa produção do mundo do trabalho e tudo mais voltado ao quê? Que a partir da universidade, sendo que a gente sabe o acesso que as populações têm aos cursos, o recorte, seja de gênero, o recorte racial, o recorte de renda, de classe, dos cursos, e está pensando também a questão dos cursinhos populares, né, como uma ferramenta importantíssima na luta comunitária, na luta da universidade pública, para estar, enfim, adentrando esses jovens, né, para dentro jovens, ou enfim, não jovens também, dentro das universidades. Eu sou educador popular no Colep, que é o cursinho que a gente tem aqui no Morro Santana e na Azenha. Enfim, estou no meio da graduação ainda e estou ao mesmo tempo aí já tendo essa experiência de licenciatura, assim, e tudo que a gente constrói a partir disso, né? E, enfim, a educação não está aí só para formar a mão de obra, está muito mais para isso. Eu acho que é dentro da sociologia, principalmente, estimular o pensamento crítico, tudo mais, e pensar também na própria questão. Estou fazendo uma licenciatura de sociologia, sendo que tiraram a obrigatoriedade de sociologia do ensino médio. Enfim, já não se tinha no ensino fundamental. Há pouco tempo tiraram a profissão de historiador. Vários cortes aí as humanidades estão sofrendo, e pensar tanto a questão da universidade como a educação pública de ensino médio e fundamental vai estar a partir dessa pandemia, né? Esse estímulo do EAD também, que, enfim, eu acho que é uma baita de uma sacanagem isso. A galera, enfim, não tendo acesso a internet, a computador e tal, como é que vai estar fazendo as coisas em casa, sem contar que a educação que se faz à distância, né? O que estamos priorizando a partir disso, e como restabelecer a educação presencial após a pandemia, né? Acho que isso é o mais importante, principalmente para a questão do ensino básico, assim. Como vamos estar colocando aí de novo a gurizada para dentro da sala de aula, o professor tal, tá retomando com a rotina, e há muitas coisas, assim, enfim, que vão se atravancando aí, e, enfim, escolas já precarizadas, a galera do estado aí não recebe há quanto tempo tá parcelado, há quanto tempo, enfim, só se diminui o salário, não aumenta, que perspectiva estamos tendo, né? Importante, né, Lúcia? Essas colocações do Vitor, né? Isso aí, Vitor, Acho que a gente tem que parar para pensar, aproveitar esse tempo que nós estamos de isolamento social para parar para pensar. E eu peço que a população, que as nossas comunidades, as pessoas, parem para pensar e refletir. Olha, nós tivemos um absurdo ano passado e entramos esse ano fechando escolas. Como que tu fecha escolas? Como se não tivessem crianças ou alunos para as mesmas? Sim, tem. Nós queremos professores que sejam respeitados, recebam bons salários, que consigam cada vez mais estar se qualificando para dar uma educação de qualidade para as nossas crianças nas escolas, para que a gente forme cidadãos, né, preparados para o futuro, preparados para a questão do trabalho e renda, e para que ele possa ser alguém que ele goste de ser, né, que ele se forme naquilo que goste, que possa lá dar o retorno, estar de volta na sociedade, trabalhando, ajudando e buscando, se tornando uma família, assim, com a sua plenitude,
né? Então, assim, a gente vê a grande dificuldade. Fechar escolas, fechar creche, parece que isso virou moda, né? Eu não quero esse modismo eu quero distante, porque eu sei que as crianças não pararam de nascer e que as crianças precisam de escola e que a gente ainda precisa, sim, ter um professor e aprender, porque a gente vai morrer nessa vida, a gente vai morrer aprendendo ainda, a gente tem, cada dia a gente aprende. Então, eu acho que tem coisas que as comunidades, que as pessoas têm que pensar e refletir, né? Nós estamos aí num momento muito crítico para a população como um todo, para a nossa sociedade em geral, mas que a gente com certeza vai conseguir combater isso, sobreviver a isso e sair melhor do que a gente está nesse momento. Como todo povo brasileiro, nós com certeza estamos enfrentando mais essa e vamos nos sair muito bem, né? Com toda certeza. Com esse olhar, Vitor, com esse olhar, Fabiano, de que as coisas só haverão mudanças profundas e sérias com a reflexão das pessoas, com a participação da população, com o entendimento das pessoas que é preciso sim mudar e avançar. Nós temos que mudar e avançar e para poder que a gente tenha, né, um dia de amanhã melhor do que a gente está tendo hoje. Eu acredito nisso, na possibilidade, mas acredito que isso só vai acontecer com esse envolvimento, com esse olhar das comunidades, das pessoas, que é possível, sim, haver uma sociedade melhor e mais justa e mais igualitária. Eu acho que esse é o momento, viu, Fabiano e Vitor? Esse é o momento. Eu quero mandar um abraço para o Alberto, que é uma liderança comunitária, Alberto Marley, lá no Morro Santana, do Estrutural e Arredores, formou um grupo lá, e os moradores ao entorno se protegem, se cuidam, se trocam. Então, assim, é uma coisa interessantíssima. Isso tem lideranças comunitárias que fizeram desta forma em toda a cidade. Então, é uma forma de se enxergar, né? E dizer, olha, eu também estou aqui, tu não está sozinho, estamos fazendo, estamos tentando juntos. A experiência do outro me serve como experiência para que a gente possa construir um amanhã diferente, né? A gente tem uma vida diferenciada e melhor para cada um de nós, né? É isso. E já... Sabe que está ficando um desafio impossível aqui de fazer as nossas lives em 1 hora, porque o papo é tão bom e é tanto conteúdo que passa batido de 1 hora aí correndo e eu até desisti. Não vou mais colocar como fronteira aqui, digamos, das nossas conversas 1 hora, porque vai passar. Não tem como, são pessoas que lutam, são pessoas que estão na ponta da espada, como eu sempre digo, dessa luta comunitária. E pegando o teu gancho já, querida Lúcia, eu acho que, assim, tentando colocar tudo isso dentro do papel do movimento comunitário, eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio. A gente fazer o movimento comunitário um instrumento de conscientização das nossas comunidades. Talvez esse seja o mais difícil, mas também o mais prazeroso quando a gente chegar nesse objetivo, de fazer o movimento comunitário tão forte a ponto de começar a trabalhar essa questão da conscientização. E quando digo conscientização, não é uma coisa de cima para baixo, de alguém que sabe e alguém que não sabe. É no sentido de construção, de todo mundo aprender um com o outro, e assim a gente caminhar junto, como Paulo Freire morreu defendendo. Então, acho que talvez essa seja a coisa mais bonita do movimento comunitário e que me encanta desde sempre, que é essa possibilidade de a gente estar junto e, acima de tudo, a gente não pronunciar uma palavra de que a gente não tem a capacidade de ser exemplo dessa palavra. Então, eu estou muito alegre aqui, eu estou me referindo especificamente a vocês dois, porque é uma alegria muito grande ter uma militante histórica do movimento comunitário de Porto Alegre, que é a Lúcia, e o Vitor, que é quem está pegando esse bastão, Vitor, se me permite fazer aqui uma analogia aqui muito, muito carinhosa, dessa renovação, né, Lúcia? Porque a gente precisa justamente das gerações novas chegar e pegar pegar esse trem aí e seguir em frente, porque é assim que a gente vai construir um país um pouco melhor para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos e para aqueles que ainda vão nascer. Então, eu queria agradecer, assim, estou muito alegre de poder ter acima das intempéries aqui do meu programa aqui, mas a gente conseguiu fazer esse bate-papo aqui tão proveitoso para todos nós aqui.
e tenho certeza que esse é só o primeiro da nossa página aqui. A gente vai ter outros momentos para a gente poder conversar e trocar experiências, porque o que nos interessa e o sentido dessa página é isso. Todas essas experiências que vocês estão tendo nas comunidades é trazer para cá, a gente fazer esse bate-bola aqui e um aprender com o outro. Então, o encerramento é sempre com vocês. Então, eu já deixo aqui o meu fraterno abraço a cada um de vocês e nos veremos em outras oportunidades. Então, o Vitor, quer começar, Vitor? Pode dar, né? Pode começar. Eu quero agradecer aqui, Fabiano, pelo convite, de poder estar aqui nessa noite com vocês, com o Vitor e tu, Fabiano, e fico feliz de poder compartilhar junto com o Vitor, né, que é a juventude pulsando, isso é maravilhoso. Quero agradecer a todos que estão aí ouvindo, atento, ouvindo o nosso bate-papo, e talvez também loucos para participar, e isso é legal, isso é bacana. Eu, nesse momento, como disse para vocês, faço parte do projeto Vírus da Solidariedade. Ontem estreiei um programa de rádio comunitário das 19 às 20 horas, na Rádio Web Atividade 91.1 e 90.9, segundas, quartas e sexta. É o empoderamento da mulher, empoderamento do líder comunitário, das comunidades, das nossas ações. No rádio a gente fala um pouquinho de tudo, mais organizado, né? Mas a ideia central é estar trabalhando as questões da comunidade, dessa vida pulsante que tem dentro das nossas comunidades. Então, na rádio, nós vamos estar recebendo pessoas, convidando pessoas, ouvindo bate-papos. Então, a gente está, nesse momento, isolamento social, mas a gente está tentando, de alguma forma ou de outra, estar trazendo, principalmente, essa fala, esse clamor que é das comunidades. Então, assim, nós pensamos, quando pensamos este trabalho, esse momento na rádio, esse programa, se chama Resenha na Comunidade. Então, venham, quando puderem, escutar um pouquinho do Resenha, estar conosco, trocando ideias, porque vai ser bem legal e muito importante juntar as nossas comunidades num bate-papo entre Comunidade União de Vilas, Resenha, Comunidade Morro Santana e Resenha. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Antes de passar para o Vitor, só queria corrigir um deslize e agradecer também profundamente a todas as pessoas que nos assistiram, que fizeram seus comentários aqui, nossos companheiros daqui de Porto Alegre, nossos companheiros da Argentina, que nos acompanharam hoje nesse bate-papo. Então, um forte abraço para todos esses companheiros aí que estão caminhando junto conosco. Vitor, é contigo, meu velho. Obrigada. Faço minhas palavras. Agradecer o convite aí, Fabiano. A Lúcia também aí, participação. Obrigada. Baita conversa propositiva aí hoje tivemos. Eu acho que é isso, por aí que levamos aí a construção. Estamos aí para fortalecer as lutas nas comunidades. E é isso, que, enfim, esse nosso povo de luta, de peleia aí, que sigamos adiante aí, estamos na luta pela vida digna aí, que os ricos paguem por essa pandemia que criaram, enfim, que estamos aí junto. Podem estar acompanhando também aí pelo Repórter Popular, a página no Facebook, o website, as ações aí que estamos acompanhando aí, ombro a ombro, nas comunidades aí no Brasil, fora, em cada comunidade, enfim, aí, um povo de luta. E é isso, vamos tocar a ficha, a luta não pode parar, e pra cima, vamos dar. É isso aí. Valeu, meus amigos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima a todos. Obrigada. Não tem nenhuma mais branca.